com os obreiros mais novos, aqueles que estão chegando, para que sintam-se, irmãos, como obreiro, nosso querido companheiro, concluiu as suas lindas palavras, concitando a todos para nos sentirmos felizes com o ministério que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ministério não é uma cruz, alguns pensam ser. Ministério não é, irmãos, uma carga de angústias, de aflições colocadas sobre nós. Absolutamente não. Nosso ministério nós recebemos da parte do Senhor. Agora, queridos, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um como vive o seu ministério, como você está edificando a sua vida ministerial. Nós vamos, irmãos, tomar por base, irmãos, a primeira carta e a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. No primeiro capítulo e o primeiro versículo, aliás, o primeiro e o segundo versículo da primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo escreveu assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, Paulo se identifica por esta carta, irmãos, como apóstolo. E ele diz a sua origem, de Jesus Cristo. Mas, ao lermos as suas epístolas, nós tomamos conhecimento que Paulo, muitas vezes, ele se identifica como servo do Senhor, como prisioneiro do Senhor. Mas, queridos irmãos, compreende-se que ninguém consegue a ser apóstolo sem primeiro ser servo. Quem não é servo, irmãos, jamais chegará ao apostolado. Nosso ministério, irmãos, ele precisa ter alicerce. Assim como Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, nos ensinou sobre a edificação daquelas duas casas, do insensato, daquele que edificou a casa sobre a areia e o que edificou a casa sobre a rocha. Irmãos, isto é, na verdade, um espelho para a nossa vida ministerial. Ninguém consegue ser um obreiro próspero, feliz, se o seu ministério está edificado na areia. Não tem alicerce, não tem consistência, não tem estabilidade. Paulo, irmãos, se preocupava muito com Timóteo. Timóteo foi um jovem que se converteu a Cristo na primeira viagem missionária de Paulo, mas que logo revelou a Paulo e aos demais obreiros e à igreja onde servia a sua dedicação, a sua vocação para o ministério. Timóteo logo revelou-se um líder espiritual, embora sendo muito jovem. Paulo viu em Timóteo um líder com habilidade para ocupar qualquer cargo na igreja. Agora, irmãos, uma coisa é habilidade
e outra coisa é capacidade. Eu posso ser muito hábil para fazer alguma coisa, mas posso não ter capacidade para tornar aquela coisa em realidade constante. Paulo, meus queridos irmãos, se preocupava com esta formação. Ele queria que Timóteo, na verdade, viesse a se tornar, irmãos, não só um obreiro habilidoso, mas um obreiro capaz. Esta é uma das qualidades primordiais do nosso ministério. Os senhores se lembram que lá no capítulo 18 do livro do Êxodo, quando Jetro deu aquele conselho para o seu sogro, ao seu genro, o Moisés, ele disse: Moisés, escolhe homens capazes. Meus queridos irmãos, Paulo então preocupava-se na formação ministerial de Timóteo. Ele via que Timóteo tinha futuro. Porém, amados, não se pode, irmãos, se colocar um papel de presente em toda a mercadoria, porque nem todas têm um bom conteúdo. Vocês ouviram aqui o exemplo que nosso irmão nos trouxe. Mas Paulo procurou, irmãos, a colocar dentro do Timóteo, do homem interior, do homem espiritual, aquele que havia tido encontro com Cristo. Paulo se preocupou em colocar, irmão, dentro daquele, uma formação, a fim de que Timóteo fosse, na verdade, um obreiro que viesse a ter, não somente de Paulo, confiança, mas que fosse fiel, um obreiro que tivesse estabilidade no seu ministério. Os senhores ouviram aqui, nós ouvimos aqui, irmãos, quando o nosso querido companheiro falou-nos aqui, irmãos, de alguns movimentos que acontecem, que parece que é, mas não é. Havia um poeta popular que ele compôs aí uma música que diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Não é tudo que brilha que é ouro. Nós estamos aí, irmãos, com uma gama de novos obreiros, estão surgindo novos obreiros, irmãos, cuja formação, amados, é defeituosa. Formação defeituosa. E, amados, a igreja do Senhor, se Jesus se demorar por mais alguns anos, irmãos, os novos obreiros serão os nossos substitutos amanhã. E se a formação ministerial destes novos obreiros não for uma formação sadia, com certeza os efeitos negativos, os resultados negativos se farão ver na igreja do amanhã. E por que não dizer, irmãos, que já hoje, já começamos a sentir alguns resultados que não são os melhores na igreja de Deus. Quando eu me refiro à igreja, irmãos, estou me referindo aqui à nossa igreja, à Assembleia de Deus. Ora, queridos, Paulo então escreve esta carta. No primeiro capítulo, ele começa dizendo aqui, no versículo 3, ele diz, olha, 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 1, e os versículos 3 e 4, ele diz, Timóteo, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine, o que está escrito aí? Outra doutrina. Versículo número 4. Nem deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Meus irmãos, Paulo está dizendo, cuidado, para que no ensino da palavra venham a mistificar, a misturar. Meus irmãos,
eu confesso aos senhores que eu tenho no meu coração, na minha mente, uma grande preocupação. A nossa Assembleia de Deus, aliás, na semana passada, na quinta-feira, eu fiz a abertura das comemorações do centenário da nossa igreja. Iniciamos em uma linda conferência lá em Cuiabá, com o pastor Sebastião. E festa muito bonita, milhares e milhares de irmãos, uma coisa linda, maravilhosa. Porém, queridos, eu começo a olhar a Assembleia de Deus do Brasil em toda a sua extensão, e eu começo a enxergar que em alguns lugares, irmãos, nós não temos uma reta, existem algumas oscilações. Alguns companheiros têm aceito no seu ministério algumas mistificações, algumas misturas que paulatinamente vêm desbotando, tirando a nossa verdadeira identidade, trazendo à igreja, irmãos, sérios prejuízos na vida espiritual. Senhores, nós não fomos constituídos por Deus como arrecadadores de dinheiro. Este não é o nosso ministério. Nós não fomos constituídos por Deus, irmãos, como propagandistas em rádio e em televisão de inverdades que enganam o povo. Não, senhores, esse não é também o nosso ministério. Nós, queridos companheiros, não fomos comissionados por Deus, amados, para deixar os cultos de forma frenética, quando os crentes, ao invés de vir para a adoração, eles vêm para um divertimento. Não é esse o nosso ministério. Não, senhores. Paulo disse, Timóteo, cuidado, para que ninguém ensine outra doutrina. Cuidado, companheiros. Na sequência, no versículo número 4, ele disse, ora, cuidado também com aquelas coisas, aquelas fábulas, aqueles pendurucalhos que alguém quer colocar no seu ministério. São, irmãos, enfeites que não edificam a igreja do Senhor. Companheiros, o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Ou nós nos firmamos no ensino da palavra, ou teremos amanhã uma Assembleia de Deus balofa, sem qualquer intervenção divina, sem que haja entre nós, amados, uma presença sentida do Espírito Santo trabalhando, operando no meio da igreja do Senhor. Isto é o âmago do nosso ministério. Mas Paulo, irmãos, vai um pouquinho mais à frente. Ele escreve nos versículos 18 e 19 do mesmo capítulo, Paulo diz assim, Timóteo, este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Veja que afago, que carinho Paulo tinha com aquele jovem cooperador. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, pode ter profecia, mas milites por elas boa milícia. Meus irmãos, permitindo Deus, irmãos, este ano, creio que já completei, este ano de 2008, eu completei 66 anos que aceitei a Jesus. Mas eu não conhecia um período, irmãos, com tantos profetas e com tantas profecias. Aqui em São Paulo, não sei se os irmãos sabem, aqui no
da Barra Funda, tem lá um prédio do governo lá, e alguém faz lá um vigilão para os profetas. E, irmão, sabe que... E como vai gente, viu? Vão descendo do ônibus na rua, estão profetizando. É um tereteté na rua. Olha, camarada, vai lá no bar, lá na lanchonete, tomar um café, um guaraná e está profetizando. E é profecia para todo lado. E existem muitos obreiros ingênuos que aceitam, pastor Padilha, estas profecias com tanta facilidade, viu? Olha, irmãos, eu creio em profecia, eu creio que Jesus ainda fala, glória a Deus, aleluia. Mas, amados, Jesus é muito sábio, ele não vai chover no molhado. Essas profecias, meu servo, eu estou contigo, é claro que ele está comigo, glória a Deus. Meu servo, vou te abençoar, claro, já me prometeu, está escrito na Bíblia. Mas, meus irmãos, tanta tolice que essa gente diz, amados. E tem muitos que se deixam embriagar com essas determinadas profecias. Mas, no versículo 19, Paulo então faz uma recomendação mais séria. Ele diz: Timóteo, conserve a fé, meu filho. Conservando a fé. Cuidado, Timóteo, e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágios na fé. Cuidado de Paulo, irmãos, era formar em Timóteo um verdadeiro líder, um verdadeiro obreiro do Senhor. No capítulo 2, Paulo começa dizendo: Timóteo, olha, Timóteo, não sei se Timóteo tinha alguma dificuldade em relação, irmãos, aos governos. Não sei, naquele tempo, eu não sei, não existia PT ainda, não tinha determinados partidos políticos, mas Timóteo, irmãos, ele, olha, chegando aqui, falei em político, está chegando aqui o nosso deputado federal, viu? Aleluia. Mas esse é crente, esse é pastor, viu? Aleluia. Glória a Deus. Nosso companheiro aqui do Estado do Espírito Santo, viu? Senta aqui. Glória a Deus. Então, queridos, Timóteo parece que tinha algumas reservas. E Paulo diz: Timóteo, admoesto-te, capítulo 2, verso 1. Pois antes de tudo, que faça deprecações e orações, e intercessões e ações de graças, por quem? Por todos os homens. Meus queridos, isto é, irmãos, uma obrigação nossa. Orar pelo governo, pelo nosso presidente, pelo governador do nosso estado, pelo senhor prefeito, pelas autoridades constituídas, porque a Bíblia diz que elas estão lá por permissão de Deus. Paulo, então, continua no mesmo capítulo 2, dos versículos 9 até o 15. Aí Paulo diz: olha, Timóteo, tenha cuidado, meu filho, com o comportamento das mulheres. Pastor, mas aqui não tem nenhuma mulher, mas tem marido das mulheres que estão aqui. Os maridos estão aqui. Aleluia. Olhe, meus irmãos, Paulo, logo no versículo número 9, leia com atenção. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, e o que mais? Com pudor. O que é pudor, irmão? O que é pudor, irmão? Vergonha, né? Com pudor e com simplicidade, com modéstia. Bem, mas pastor, o que é que tem a ver isso com a nossa reunião? Tem muito a ver com cada um de nós. Você é casado. Você tem esposa. Alguns, como eu, irmãos da minha idade, aqueles, a esposa já é
é uma senhora já de idade também avançada, mas tem muito obreiro novo cujas esposas são novas também. E alguns não estão tendo o cuidado de orientar a sua esposa a ter esse comportamento. Paulo diz aqui das mulheres cristãs. É a sua esposa, meu irmão. E depois, quando alguém critica, você fica zangado. Você é um murmurador. Murmurador, não. É que a esposa de alguns não tem tido esse comportamento decente na igreja. Esposa de um pastor, irmãos, de um obreiro, cuja veste, irmão, é tão pequena. Misericórdia. É sério. Olha, fala para tua esposa, põe um babado naquele vestido que está muito curto. Por favor, faça isto. Cuidado. Meus irmãos, ensinar a igreja. Meus amados, eu bem sei que hoje as mulheres crentes têm dificuldades para se vestir. Claro que tem. Olha, você quer ver esse negócio? Chega no momento de um casamento. Normalmente o nosso povo é um povo, não tem muito dinheiro, alguns alugam roupa. E as roupas de aluguéis, pastor, meus companheiros pastores, quase todas só tem até aqui. Daqui para cima não tem mais nada. Alguns pegam um lenço, quase sempre transparente, também não adianta nada. E parece que o diabo, irmão, opera de uma maneira tão terrível que quando elas entram na igreja o lenço cai. Coisa do cão. Coisa do cão. Olha, irmãos, eu disse aqui para a igreja do Belém um dia desse, eu disse, irmãos, vamos orar para que Jesus não venha buscar a igreja num dia que haja um casamento. Porque se for num dia de casamento, tem muita gente boa que vai ficar. Porque não tem tido um trajo decente. Meus irmãos, cuidado. Se vê, amados, esposa de obreiros com o cabelo aqui pertinho no pé da orelha. Meu irmão, cabelo na Bíblia não é costume, é doutrina. É doutrina. Você não pode, de maneira nenhuma, Deus lhe constituiu como o dirigente, o responsável por uma congregação, por um povo. Olhe, meu querido companheiro, tenha cuidado, é só você abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e você vai ver, meu irmão, o que é que Paulo disse com relação a este assunto. Veja aí no capítulo 11, Paulo diz assim, olha, mas, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também, mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se que ponha o véu. Bem, e ele vem e fala, irmãos amados, sobre o cabelo da mulher. Ele diz, irmãos, que lá no versículo 15, mas a ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Irmãos, o que não é honroso, o que é? Desonroso, não é isso? É desonroso. O que não é honroso é desonroso. Mulher, mas irmãos, a esposa do obreiro, algumas, irmãos, os lábios pintados, a cara toda rebocada de tinta, e por incrível que pareça, até usando brinco. Até usando brinco. Glória a Deus. Estou dizendo isso aos obreiros novos. Estamos falando aqui de um novo obreiro que estava chegando no ministério de Paulo.
Cuidado, meu irmão, cuidado. Oh, nos ensina, mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Bem, mas do versículo de número 14, tem uma mensagem aqui para nós. Ou não vos ensina a mesma natureza que é, o que está escrito aí? Desonra para o varão ter cabelo crescido. Escute aí, eu vou ler de novo, parece que não ouviu. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Irmãos, obreiro no púlpito, a não ser que ele esteja numa condição de miserabilidade que não tem dinheiro para cortar o cabelo. Mas se ele for cuidadoso em casa, pede a mulher para cortar o cabelo. Mas corte, pelo amor de Deus. Não venha para o púlpito com esse cabelo comprido caindo em cima. É sério, negócio feio, terrível. É desonra. Paulo disse aqui, irmãos. Mas, no capítulo de número 3, Paulo escreve para Timóteo. E ele aqui no capítulo 3, ele elabora, queridos, Paulo elabora um formulário para ser preenchido por aqueles que têm vocação ou desejam o ministério. Paulo diz que quem deseja o ministério, quem deseja o episcopado, o trabalho do bispo, não é? Escute bem. Pastor falou-nos aqui muito da vaidade do púlpito, de tanta gente que está se promovendo, mas o ministério verdadeiro, irmãos, é o trabalho que faz o homem chamado por Deus junto à igreja do Senhor. Paulo diz, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí então ele fez um formulário e disse, agora vocês preencham, se tiver condição. Se tiver condição. Porque olha, meus irmãos, hoje, amados, com esta... Existe aí, irmãos, espalhado por esse Brasil inteiro. Sabe que andaram fazendo um arrastão, pastor? Um arrastão. Apanharam tudo quanto foi desviado, prostituto, safado, que nós excluímos do ministério da igreja, e juntaram tudo e mandaram filiar na convenção geral. Como se nós fôssemos iguais àqueles que eles desejam filiar. Claro que eu não vou aceitar um troço desse. Mas de jeito nenhum. A Assembleia ainda é de Deus. Aleluia. Ainda é de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos trabalhando na edificação da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo. Ela não é a empresa de Cristo, não, senhores. A igreja não é de propriedade particular de A ou de B, ela tem dono, e o dono está aqui esta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, Paulo preparou, elaborou esse formulário. Vamos? No capítulo 4, ele diz, Timóteo, tenha cuidado, porque nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E ele fala sobre a apostasia, mas nos versículos 6 a seguir ele fala sobre a fidelidade. Fidelidade e diligência no ministério. No versículo de número 12, Paulo diz assim, aliás, no versículo 11 ele diz assim, manda estas coisas e ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas, o que está escrito aí? Seu exemplo dos fiéis, aonde? Na palavra, o que mais? No trato, no que mais? Na caridade, no que mais? No espírito, no que mais? Na fé, na pureza, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Glória a Deus. Era este o desejo de Paulo, irmãos. Era que Timóteo se formasse
um obreiro, irmãos, valoroso para servir a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, fidelidade. Fidelidade. Eu tenho dito algumas vezes aqui, quem não é fiel a Deus, não é fiel à família, não é fiel à igreja, não é fiel à sociedade. Sim, senhores. O infiel, irmãos, ele pode enganar por um pouco de tempo, mas logo ele vai ter que tirar a máscara, vai ter que tirar a capa, vai revelar a sua infidelidade. Paulo disse: olha, Timóteo, cuidado, meu filho, seja o exemplo dos fiéis. No capítulo 5 e no capítulo 6, irmãos, Paulo ensina a Timóteo como ele deve tratar aqui. Nós já tivemos uma aula muito bonita, como devemos tratar os velhos, como ser velho, não é mesmo? Como ser velho, não perder a... Olha, é interessante porque lá o irmão Joel, lá no seu livro, o profeta Joel, lá no capítulo 2, no versículo 28, ele diz que os velhos terão sonhos, né? Aleluia. Não perca a sua expectativa por ser velho. Eu estou com 74, estou tinindo, cheio de pensamento bom, viu? Aleluia! Glória! É, Jurandir? Ama aí, meu irmão. Tá bom. Nós estamos com a idade um pouco de estrada rodada, mas estamos aí tinindo, viu? Aleluia! Mas, meus irmãos, como tratar os velhos? As viúvas. E no capítulo 6 ele fala acerca dos servos. Mas, queridos, na segunda epístola, Paulo continua, irmãos, externando a mesma preocupação. Porque Paulo, pela sua experiência vivida, Paulo havia sofrido muitas perseguições, açoites, fome, nudez, olha, acidentes, prisões. E Paulo queria que Timóteo viesse se tornar um obreiro como ele, mas Paulo entendia que ver um outro sofrer é uma coisa, e você está sofrendo é outra, completamente diferente. Não é isso, pastor Lázaro? Uma coisa é ver você sofrer, outra coisa sou eu estar no sofrimento. E Paulo, então, entendia que Timóteo era jovem. Paulo já havia deixado Timóteo na direção da igreja. Certamente, amados, toda transição acontece sempre alguma coisa, não é? Porque nenhum de nós agrada a toda a igreja. Essa é a pura realidade, não é verdade? Mesmo porque também Deus não nos chamou para agradar a todos. Deus nos chamou para exercermos o nosso ministério de acordo com a sua palavra. Então, Paulo sabia que Timóteo estava sofrendo, com certeza, algumas incompreensões da igreja, talvez até alguma oposição, quem sabe alguma crítica por causa da sua tenra idade. Paulo então escreve e disse: olha, Timóteo, escuta, meu filho, dou graças a Deus, versículo 3º, 2 Timóteo 1 e 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Timóteo, eu estou orando por você incessantemente. Olha, eu desejo me encontrar com você, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo e tal. Ele fala sobre a origem de Timóteo, a sua educação. Ele recebeu da sua avó e da sua mãe os ensinos desde a sua infantilidade. Aqui então ele diz mais, no versículo 6, leia com atenção. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Verso 7, porque Deus não te deu o espírito de temor. Paulo estava vendo que Timóteo estava sofrendo pressão, e Paulo diz: olha, se lembre do ministério que você recebeu
pela imposição das nossas mãos. Agora, meu filho, escute, Deus não nos deu o espírito de temor. Meu companheiro, se você é um homem escolhido por Deus, entregue o seu ministério com todas as suas preocupações, com todos os seus projetos, entregue-os nas mãos de Deus, porque Ele é o Senhor de todo o poder. E não tenha medo de realizar a obra do Senhor Jesus, porque Ele, o Senhor, estará contigo, te abençoando. Aonde você colocar suas mãos, Deus fará prosperar o seu ministério. Bendito o nome do Senhor. Agora, escute bem, não seja temeroso, não seja covarde, não seja medroso, não é? Porque, olha, tem obreiros que se levantam em dificuldade, o diabo bateu o pé para ele e ele diz: olha, pastor, me tira de lá, eu não fui chamado para aquele lugar. Mas você não foi chamado para lugar nenhum. Que aonde você chegar tem luta. Aonde nós chegarmos, o inimigo está lá, irmãos, procurando a colocar empecilho no nosso ministério. Esta é a obra dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho de Satanás. Mas escute, companheiro, há um conselho na Bíblia: resistir. Resistir como? Como? Firme na fé. E o diabo vai cair fora. Ele vai em demandada e ele fugirá de vós. Olha, meus companheiros, não tenha temor, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Meus irmãos, mais adiante, Paulo aconselhando a esse seu servo, no versículo 13, a ele toca aqui, irmãos, um negócio muito sério. Conserva o modelo. Leia com atenção. Conserva o. O que é que está escrito aí? O, não é? Está lembrado? Quando nós começamos a aprender as primeiras figuras gramaticais do português, né? Lembra que no meu caso, minha professora me ensinou, disse: olha, Zé Wellington, é o artigo indefinido masculino no singular. Não foi isso que me ensinaram? Mas o é o artigo definido masculino do singular. Aqui de o modelo, não é um, é o. O que é que significa isso? Você, não sei se trabalhou em algum lugar, numa autarquia pública, que o seu chefe chegou e disse: olha, fulano, isso aqui é o modelo das petições. Então você vai ter que fazer todas elas de acordo com o modelo. Olha, isso aqui está, meu filho, o modelo aqui da nossa construção. Aqui está a planta, aqui está o modelo, é o modelo. Olha, você está numa firma, esse aqui é o modelo desta peça. O modelo é o padrão, tem que ser todos iguais. Meus irmãos, e aqui, companheiros, que nós devemos ter um cuidado especial. Porque quando alguém tem falta da unção, porque, meu companheiro, o meu e o seu ministério, ele está, irmãos, fortalecido com a graça. Paulo diz para o Timóteo: olha, a graça e a misericórdia. Se não tiver graça e não tiver a misericórdia de Deus no nosso ministério, eu e você, nós temos uma cabeça para pensar. Aí então, como você não tem unção, você começa a substituir a unção por outras coisas. Aí é onde vem, irmãos, toda essa movimentação que se vê hoje em algumas Assembleias de Deus. Aí é dança, é coreografia, aí, irmãos, é tanta coisa que está se inventando por aí. Irmãos, não é brincadeira. Olha, irmãos, mas cuidado com o modelo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é santo. Aleluia! E esta conservação, esta preservação, irmão, do corpo de Cristo, irmãos, compete a mim e a você, a nós.
que estamos orientando o povo. Mas isso, meus companheiros, deve ser cuidadosamente observado. Irmãos, desde a administração das coisas santas do Senhor. Veja, meus irmãos, mas acontece que a cabeça dessa gente, irmãos, os olhos só vê o cifrão. História só por dinheiro. É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro. Meu irmão, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Não é pelo miserável do dinheiro, não, pai. Por favor, não é isso não. Por favor, tenha cuidado. A igreja tem um modelo. Irmãos, meus companheiros, a Assembleia de Deus, quem conhece um pouquinho da história da Assembleia de Deus, irmãos, ela nasceu nas casas de famílias, não é? Fulano de tal aceitou o evangelho, convidou, fez lá um culto. Assim como começou a igreja lá, que Paulo fundou lá em Filipos, né? Começou na casa daquela senhora que vendia púrpura, né? Na casa da irmã Lídia. Olha bem, mas, escute bem, família aqui, família ali, mas quando muitas famílias já tinham a fé em Jesus, eles alugavam um salão e aí davam aquela estabilidade ao trabalho do Senhor. Pois bem, mas nunca se proibiu, aliás, eu sou 100% partidário de que se continue dirigindo o culto em casa de família. Se há oportunidade, se tem necessidade, não tem o porquê não fazer um culto na casa do irmão Zé, da irmã Maria, do irmão... Perfeitamente, tudo bem. Mas, meus queridos irmãos, é que a orientação é diferente. Hoje, com os cultos orientados pelo G12, irmãos, a finalidade é outra. Ali se faz um caixa em separado, ali tem um grupo em separado, com um líder em separado. Irmãos, são células que são verdadeiros quistos fora da igreja. E você tenha cuidado nisto. Você é um novo obreiro, o campo que você está crescendo, graças a Deus, mas mantenha a orientação pastoral, mantenha a sua liderança àquele grupo. Nunca corte ou permita cortar, irmãos, aquilo que une, viu? A congregação, a casa de família, aquele culto, a igreja sede. Cuidado com isto, porque isto vem gerando muitas divisões e tantas coisas assim. E costumes diferentes, e doutrinas diferentes. Então, esse pastor, mas a igreja do pastor Yong Show, lá na América, o show, irmãos, já está jubilado, não é mais o pastor da igreja lá, mas fez um grande trabalho. Mas lá não funcionou? Claro que funcionou. Mas eu estive lá por 2 vezes, convidado por ele para pregar naquela igreja dele, irmãos, mas lá ele me mostrou. Existia tantos mil cultos em casa de família, mas a mensagem era uma só. Ele produz a mensagem e dá para quem vai dirigir o culto. O modelo é único. O modelo é único. Se houver alguma oferta, ele tem lá uns envelopes próprios que ele manda todo para a sede. Pois bem, mas Paulo diz, olha, cuidado. Olhe, conserve o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Mas, meus queridos irmãos, nesta preocupação de Paulo, meus queridos companheiros, já no capítulo 1 e no versículo de número 15, Paulo diz assim, verso 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Versículo 15, bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Verso 16, o Senhor tenha misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas prisões. Versículo 17, antes vindo ele a Roma com muitos
com muito cuidado, me procurou e me achou. Paulo está agradecendo aqui o cuidado que os irmãos tiveram, mas, queridos, logo no versículo de número 1 do capítulo 2, ele diz: mas tu, Timóteo, tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aqui, companheiros, é bom. Deus nos trouxe aqui esta manhã, já tivemos aqui, irmãos, sentindo aqui já um movimento de um reavivamento no nosso coração. Glória a Deus. Isto é muito importante, muito importante. Mas, queridos, não podemos fugir, amados, desta legítima formação ministerial. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu fui uma certa feita lá no estado do Espírito Santo. Eu fui lá, um obreiro foi comigo, e ele foi lá assumir a igreja, fui com ele, pelo contrário. E ele me disse: irmãos, eu até essa noite, Jesus tem que batizar alguém com o Espírito Santo. Eu disse: tem. Ele disse: porque é o seguinte, se ele não batizar, eu batizo. E ele disse: e olha, eu tenho aqui um negócio que sempre deu certo. O que é? Isso é o seguinte, eu chamo alguém, pego o microfone e descasco um pouquinho do fio do microfone e põe na mão do irmão. Quando ele pegar aquele, tomar aquele choque, eu digo: isso é poder. Olha, ele olhou assim para outro e disse: olha, esse camarada, se eu tivesse em tal lugar, eu ia arranjar uma moleta para pôr debaixo do sovaco desse camarada aí, viu? Para ele ser curado hoje à noite. Irmãos, vejam que mentalidade dessa gente. Essa não é a graça que nós recebemos do Senhor. Isto é uma fantasia mentirosa. Quem tem ministério edificado nisso está fadado ao fracasso. O conselho da Bíblia é esse: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia! Meu companheiro, seu ministério deve estar alicerçado na graça. Aleluia! É o favor de Deus operando na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo então diz: olha, Timóteo, escute, meu filho, e o que é de mim? Entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, idôneos, olha, para também ensinarem a outros. Por que, amados, a nossa palavra esta manhã? É porque o meu cuidado, irmãos, é na nossa formação ministerial. Porque nós somos os líderes que estamos cuidando da igreja. Se não tiver boa formação, a igreja será igual ao seu pastor. A Bíblia diz que tal a congregação, tal é o sacerdote. Olha, meu irmão, o nosso cuidado é este. Você vai liderar, você vai ensinar. Mas a observação de Paulo: confia-o a homens idôneos para também ensinarem a outros. Mas no versículo de número 3, irmãos, Paulo então diz: olha, Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aí, mais uma vez, Paulo externa o cuidado no alicerce, na base espiritual e ministerial de Timóteo. Porque, escute, meu irmão, nosso ministério é abençoado por Deus. Deus cuida de cada um de nós. Isso é verdade. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Ele não se descuida de nenhum de nós. Ele está sempre nos assistindo em todo momento do nosso ministério. Aquela história de dizer que Deus tarda, mas não falta, essa conversa. Deus nunca tardou e nunca faltou. Ele está sempre na hora exata. Glória a Deus.
Mas, escute, meu irmão, nosso alicerce tem que estar alicerçado, irmãos, você ter consistência, porque quando vier a tempestade, você se lembra lá no capítulo 7, lá de Mateus, quando Jesus falou sobre a edificação daquelas duas casas? Ele disse que vieram as chuvas, a chuva vem de cima, mas depois correram os rios, vem por baixo. Na igreja, companheiro, você vai, se ainda não experimentou, não tenha dúvida que vai experimentar. Sim, as pressões que vêm de fora, mas tem aquelas que são de dentro da casa, os rios que correm por baixo. Essas são as mais fortes, porque as que vêm de fora você pode fechar a porta, mas as que estão dentro de casa não é brincadeira. Aí você vai, Jesus, começa a orar, Jesus, por que não tira aquele murmurador, aquele maldizente? Aí Jesus diz, não, eu morri por ele também. E agora? Jesus, tira de junto de mim esse cooperador, esse camarada E agora tem um negócio antes que é traíra. Do que é traíra? Não sei, se fulano é traíra, eu não sei o que é isso. Sim, meu pastor. Meus irmãos, estes dias eu fiquei revoltado. A Veja trouxe uma matéria dizendo que a igreja mais conservadora era a Assembleia de Deus. Mas já não é mais. E daqui a uns dias está igual às outras. Eu fiquei revoltado. O incrédulo falando. A jumenta de balão. Irmãos, um jornal lá em Cuiabá, jornalzinho, e o título do jornal chama-se Ponto de Ônibus. Aquele jornalzinho é distribuído, na verdade, nas filas de ônibus, lá no centro da cidade. E um infeliz repórter colocou lá como título Assembleia de Deus de ontem e Assembleia de Deus moderna de hoje. Aí ele colocou duas fotografias, um de uma irmã, cabelo comprido, vestido comprido e tudo mais, tá? E colocou uma outra, cabelo curto, pintada de brinco, mini saia, e disse aqui a igreja Assembleia de Deus de hoje. Eu recebi aquele jornal, alguém me mandou, e eu fiz uma carta para aquele repórter, à direção daquele jornal, uma carta séria para aquele cidadão. Ele teve a humildade, e eu agradeço a Deus por isso, de não só me ouvir, mas de publicar a minha carta, porque nós não podemos aceitar. A igreja do Senhor, irmãos, ela não tem mutação. Aleluia! Ela é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. Glória a Deus! Mas, meus queridos irmãos, este era o cuidado de Paulo. Olha, Timóteo, cuidado, meu filho. Você precisa ter essa formação, porque quando vier os problemas internos, esses são aqueles que tiram mais o nosso sono, obriga mais a obreiro a orar, não é? Porque é um cooperador, às vezes o camarada de fato é aquele que o moço falou ali, um traíra, né? Um traidor tremendo, certo? Mas você vai lá, volta-se no ministério de Jesus e vê Jesus em uma hora da ceia, irmão, dá o bocado molhado para o Judas. O bocado molhado significava, irmãos, é a pessoa que ali estava de maior importância. Dá lá um bocado molhado para Judas. Mas depois, irmão, saiu dali, se cingiu e lavou os pés do malvado. Foi lá, lavou os pés do Judas. E depois disse, assim como eu fiz. Carlos Angli, faça você também. O negócio é sério, viu? Dá para fazer, Jonas? Negócio não é brincadeira, pastor. Não é brincadeira, pastor Jurandir. O negócio é sério. Mas faça. Não é brincadeira, irmãos. Você sabe que o camarada está te apunhalando pelas costas e Jesus diz no teu coração,
amai os que vos perseguem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É um negócio sério. Irmãos, escute bem. Pastor, você não pode tirar da sua Bíblia. Me acompanha aí, no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, do capítulo 5, tem alguma coisa, rapaz, que o negócio é tão sério. Diz assim, palavra de Jesus, verso 37 a seguir: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Escute, irmão, escute, eu aprecio, oro pelos nossos pastores itinerantes. Apesar que alguém disse que, bom, deixa para lá. Mas, irmãos, tem alguns, não estou generalizando, nós temos homens de Deus sérios que estão prestando um grande trabalho para a nossa igreja do Brasil, mas tem alguns que são propagadores de mentira. Eu fui em determinado lugar e encontrei com um cidadão e disse: olha, ontem à noite, eu preguei, Jesus batizou 90 e tantos com o Espírito Santo. Eu digo: o quê, rapaz? Pastor, daí, o que aconteceu aqui? É um culto normal. Como é que foi? O irmão disse que pregou 90 e tantos, tudo isso é mentira, irmão, não aconteceu isso não. Faça isso não, rapaz. O que excede disso é de procedência maligna. Mas, irmão, tem mais um negócio aqui que é sério demais, viu? Olha, versículo de número 41. Vê se você dá para viver esse negócio. E se qualquer te obrigar, versículo 40, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Irmãos, esse negócio é muito sério. A 1ª milha, Jesus está dizendo aqui, se alguém te obrigar, você está indo sendo obrigado, não é? Mas a 2ª milha, Jesus disse, você tem que fazer espontaneamente. Se alguém te obrigar a 1 milha, vai com ele 2. E daí, como é que faz? Dá para ir? Dá para ir? Essa é espontaneamente. Você estará abrindo o seu coração e revelando ao ministério que Deus te deu. Paulo disse: nós recebemos o ministério de quê? Da guerra? Não, da reconciliação. O negócio é muito sério, rapaz. É muito sério. Por isso é que, às vezes, na hora de consagrar os irmãos aqui, eu pergunto: quer desistir? Ainda está em tempo. Quer desistir? Ainda está em tempo. Porque o ministério é isso aí. Não é só ficar no púlpito pregando e o povo dando glória a Deus. Não, o negócio é muito sério. Irmãos, a primeira caminhada é coercitiva. Alguém está te obrigando aí. Mas a segunda, meu irmão, é voluntária, é espontânea. É isso aí, o que Jesus está dizendo. Agora, uma coisa, irmãos. Olha, irmãos, eu nunca esqueço, amados, porque o nosso Ministério da Reconciliação, o obreiro que está sempre vestido de humildade e compreende que tudo aquilo que ele tem, o que ele é Jesus na sua vida, irmãos, ele vive sempre de vitória em vitória, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Agora, companheiros, escute. Essa deve ser a formação nossa
do obreiro. Nós não fomos chamados para negociar crentes. Não. Nós tivemos aqui uma vez um determinado senhor, ele já está na eternidade. Se ele não chegou lá, deve estar a caminho ainda. Mas ele me pediu o caminhão da igreja emprestado para dirigir um culto no centro da cidade. E olha, é bem, motivo bonito, né? Era um culto ao ar livre, na praça lá onde tem o cavalo lá do Duque de Caxias, Praça Santa Isabel, né? Ali. E ele emprestei o caminhão, ele disse, pastor, eu vou baixar a carroceria, as grades do caminhão, fazer aquilo um palanque. Está bem, vai lá. Ele foi. E ele foi lá, irmão, mas não era para dirigir o culto. Era um comício político. Não é que o infeliz levou o caminhão da igreja para fazer um comício político. Mas tinha outro junto a ele que era mais desinfeliz do que ele. O outro chegou para ele e disse, escuta, fulano, tu não quer me vender esses crentes, não? Ele tinha levado a congregaçãozinha que ele era o dirigente. Me vende esses crentes aí. E, rapaz, e quanto é que tu dá? Eu dou 5 mil. Passou o dinheiro. Pastor Padilha, o senhor se lembra daquela convenção nossa na Bahia? Lembra, esse assunto foi lá na convenção. Pois é, ele vendeu os crentes, pôs tudo em cima do caminhão e levou e descarregou na porta da congregação, ali naquela rua do centro, tem muita loja de Conde Sarzedo. Foi na Conde Sarzedo, descarregou a mercadoria lá. E os irmãos, coitadinhos, não sabiam de nada, cada um foi embora para sua casa. Ninguém foi na congregação do homem. Quando foi depois, irmão, o homem veio reclamar. E foi na convenção geral reclamar. Foi tirado uma comissão para tratar desse negócio. O pastor que vendeu os crentes e que os crentes não atenderam a venda que o pastor fez. Mas olha, irmão, a Bíblia diz que o enganador vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ficou acertado, pastor Padilha, que aquele irmão ia devolver os 5 mil, aqui em São Paulo. Eles vieram. Chegou aqui, o devedor chamou o credor e disse, olha, fulano, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui uma porção de disco, tem loja aí, não é loja evangélica, e eu vou então te dar esse disco com pagamento. Aí deu, aquelas caixas fechadas, e o cidadão, ele entregou as caixas e pegou o recibo dele e caiu fora, né? Quando ele chegou na loja que abriu, irmão, não era disco evangélico, era um disco daquele Genival Lacerda. Irmãos, vem, irmãos, o que é que aconteceu? E não é que ele teve a cara de pau de vir aqui reclamar. Na época, eu era o vice-presidente da Convenção Geral, eles vieram aqui, ele veio aqui reclamar que tinha sido enganado. Eu disse, mas rapaz, tu está de pé de igualdade com o outro. Tu pega o teu Genival Lacerda com aquele fulano e vamos para lá, essa confusão de vocês. Mas olha, irmãos, estou contando isso a vocês, é como exemplo. Tenha o seu ministério puro. Conserve a sua vida espiritual ilibada. Cuidado, meu querido companheiro, com os compromissos da igreja que você assume. Cuidado com os seus próprios compromissos. Cuidado com a sua vida espiritual. Você é um crente. Está como crente igualzinho aos demais. A sua alma custou o mesmo preço dos demais. Você terá a obrigação de conservar a sua vida espiritual. Não é porque você é pastor, não, rapaz. Você não vai chegar lá no céu com a coroa de pastor, não. Você vai chegar lá no céu lavado no sangue de Jesus. E se não tiver cuidado, você vai perder o tempo que está fazendo do seu ministério aí, né? Olha, pastor disse aqui, estão dirigindo aí, pensando que é culto e não é culto, né, pastor? Pensa que é culto, mas não é culto. Por quê? Tem um profissional. Eu disse há pouco tempo aqui a um cidadão, ele veio aqui, eu disse, olha rapaz, ele veio reclamar porque não era convidado para pregar mais na Assembleia de Deus. Diz, você não está mais pregando o Evangelho.
Você hoje é um artista, você está dando show. A igreja não precisa de show. Escute, companheiro. Não convide esses artistas para ocupar o púlpito da sua igreja. Convide homens que tenham unção do Espírito Santo. Não importa se ele tem fama ou se não tem. Ele precisa ter Jesus no seu ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Meus companheiros, bem, Paulo, irmãos, se preocupou muito com Timóteo. Lá na frente diz: Timóteo, cuidado, meu filho. Lá no capítulo 3 da segunda epístola, cuidado, que nos últimos dias viram tempos trabalhosos. Aí Paulo faz algumas recomendações sérias: sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Aleluia. Eu recebi, antes da eleição municipal, eu recebi aqui um telefonema que veio de Brasília. E aquele senhor do gabinete civil, do senhor presidente, e ele reclamou que fizeram uma reunião aqui com os evangélicos, reunião política para apoiar uma candidata aí, não sei o quê. E nós notamos a sua ausência. Eu disse: doutor, eu estou muito ocupado. Eu estou cuidando da igreja, estou ocupado. Eu estou ocupado. Escute, meu irmão. Há uma vaidade tola de alguns pastores. Irmãos, eu não entendo. Alguns parece que têm uma tendência para títulos e até títulos policiais. Eu estava numa convenção aqui num estado não muito longe, era ali pelo Nordeste. No Nordeste tem muitos estados, vocês depois descobrem onde foi. Jonas estava comigo lá, né? Estavam vendendo, deputado, carteira de investigador de polícia, escutem, e até colete à prova de bala. Estava vendendo lá na convenção. Que absurdo. E o cidadão teve a coragem de mandar um cartãozinho para mim, dizendo que ele era presidente do sindicato, não sei de que lado, e arranjou. Estão vendendo via internet. Pois bem, mas se venda porque tem tonto que compra. Isso aqui é verdade. Tem tonto que está comprando. Meu irmão, você com essa carteira e esse colete de bala, você vai para a cadeia. Vai preso. Nós não fomos chamados para isso, rapaz. O evangelho, irmãos, é poder de Deus, é a proteção, é o invólucro da nossa vida ministerial. Você nunca vai precisar disto. Nunca vai precisar de dar uma carteirada como investigador de polícia, nem como delegado, nem coisa nenhuma. Se houver necessidade, você apanha a sua credencial de pastor da Assembleia de Deus, não é? Aliás, hoje nós temos uma credencial bonita, que, olha, creio que todos já têm, né? Sou pastor, honrado, graças a Deus. A cidade se orgulha de ter você como pastor, como homem de Deus. A sociedade elogia o seu comportamento, o seu porte. Olha, irmãos, eu fui aqui numa cidade próxima aqui de São Paulo, ministrar um casamento.
E o pastor daquela igreja era um homem, já morreu faz pouco tempo, era muito humilde, um homem santo de Deus. E eu cheguei ali, o prefeito daquela cidade estava conosco na reunião. Terminado o casamento, o prefeito me chamou e disse: pastor, eu sou o prefeito, mas aqui quem manda na cidade é o pastor fulano. Este homem é um paradigma de sinceridade, de honestidade, de honrabilidade. Meu irmão, Deus lhe chamou para isto. Deus lhe chamou para isto. Não fica na cidade fazendo barganha de carro, troca carro por cavalo, cavalo por carro. Não faça isso não, pai. Cuida do teu ministério. Cuida do teu ministério. Glória a Deus. Cuida do teu ministério. Deus lhe chamou para isso, meu companheiro. Para que no fim da sua jornada, você possa dizer, como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amados, Deus abençoe a cada um dos